Oi, aqui Jenner Cristiano do canal Histórias São Humanas em mais uma aula sobre as grandes navegações. Hoje nós vamos refletir sobre os objetivos e os motivos dessas grandes viagens marítimas que fizeram parte da expansão marítima e comercial europeia. Vem com a gente! Bom, então vamos começar a nossa aula sobre as grandes navegações, lembrando que este tema também é conhecido como expansão marítima e comercial europeia ou simplesmente expansão marítima europeia. Hoje nós vamos analisar os objetivos e os motivos dessas grandes viagens marítimas que ocorreram na Europa, a partir da Europa, nos séculos XV e XVI. Bom, antes de qualquer coisa, um dos principais motivos dessas grandes viagens pelo mar-oceano estão relacionadas com o comércio de especiarias. As especiarias tinham um altíssimo valor comercial na Europa, principalmente porque nessa época eles não tinham acesso a geladeira, freezer, caixa de isopor, bolsa térmica, enfim, instrumentos que permitissem conservar os alimentos sem que eles estragassem. Então, esses produtos, as especiarias, tais como pimenta do reino, cravo, canela, noz moscada e gengibre, ajudavam na conservação desses alimentos, além de dar a eles um sabor mais agradável. Quando você vai comer um sanduíche, você gosta de ketchup, de maionese. Algumas pessoas, quando vão almoçar, não abrem mão da pimenta, do molho inglês. Enfim, esses condimentos, esses temperos que nós chamamos de especiarias, serviam principalmente para dar um sabor mais agradável a todas essas iguarias, a esses alimentos, e servia também para preservar os alimentos de uma forma geral, principalmente as carnes. Carne é um produto que você precisa tomar muito cuidado, porque a carne entra em processo de decomposição muito rapidamente. Então, as especiarias tinham um valor comercial tão alto porque ajudavam na conservação desses alimentos e também a deixá-los com um sabor bem mais agradável, deixar esses alimentos bem mais saborosos. E essas especiarias, elas eram muito caras, elas eram caríssimas. Podemos dizer que o comércio de especiarias girava, movimentava, aquecia todo o mercado europeu entre os séculos XIV e XV. E aí surgem os problemas. Problema número 1. O comércio de especiarias ele era quase inteiramente dominado por árabes e italianos. Os árabes eram os primeiros a terem acesso a essas especiarias, vinham pelo mar Mediterrâneo e desembarcavam ali no sul da Europa, mais especificamente na Itália. E a partir da Itália, os mercadores italianos distribuíam essas especiarias pelas várias regiões da Europa. Então, nós temos um grande número de intermediários. E os intermediários, nós sabemos, eles compram um produto por um preço e revendem mais caro. Então, esse é um dos motivos das especiarias terem um valor tão elevado na Europa nesse período. Então, primeiro problema, um grande número de intermediários comercializando essas especiarias na Europa, deixando o seu valor cada vez mais alto, deixando os produtos acessíveis a um número cada vez menor de pessoas. Problema número 2. Em 1453, nós temos a tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos e a partir desse momento eles fecham, eles impedem essa rota comercial, porque o mar Mediterrâneo era a principal rota de passagem entre a Europa e o Oriente para a comercialização das especiarias. Então, a partir de 1453, nós temos o aumento da dificuldade dos europeus de acesso ao Oriente para trazer para a Europa essas tão valiosas especiarias. O mar Mediterrâneo, portanto, estava
fechado para os europeus. Os europeus não poderiam mais transitar por essa rota marítima, por esse corredor marítimo. E, por conta disso, a tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453 criou um grande estímulo, criou um grande motivo, uma grande motivação para que os europeus buscassem novas rotas marítimas para se chegar às Índias. Os europeus sabiam que possivelmente existia uma nova rota marítima para as Índias. Eles não conheciam. Era necessário explorar novas possibilidades. E a partir de então, nós tivemos o início de uma intensa exploração do litoral africano, do Oceano Atlântico, até que eles finalmente encontraram uma rota marítima, não só para as Índias, mas acabaram também tendo o conhecimento, o acesso a um continente inteiramente novo e rico para os seus interesses, que era justamente o continente americano. Em nossa próxima aula, nós vamos analisar a importância e o papel da formação dos Estados nacionais, principalmente em Portugal e na Espanha, para o desenvolvimento das grandes viagens marítimas. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.